No meu aniversário, convidei meus pais e minha irmã para comemorarem junto comigo, mas recebi uma resposta seca: não vamos. Não queremos contato com a fracassada da família. Mas dias depois estavam desesperados atrás de mim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Foram necessários exatamente 27 anos para que eu reunisse coragem suficiente para viver por conta própria. Saí de casa carregando nas costas todas as vezes em que fui chamada de inútil, todas as comparações dolorosas com a minha irmã mais nova, a promessa da família, e o constante olhar de decepção nos olhos dos meus pais. Mas ainda assim, com o coração em pedaços e a autoestima em ruínas, me mudei para o meu primeiro apartamento. Pequeno, modesto, simples, mas meu. No primeiro mês, não consegui dormir direito. Não porque tinha medo de estar sozinha, mas porque o silêncio gritava as palavras que ouvi durante anos. Você não vai ser ninguém, é um peso para essa família, olha sua irmã, esforçada, dedicada, diferente de você. Eu escutava essas frases ecoando como um velho disco riscado. Mas sobrevivi. Trabalhei duro, juntei cada centavo e montei meu cantinho com muito esforço. Pela primeira vez, senti um leve orgulho de mim mesma. Chegado o mês de março, comecei a planejar uma pequena comemoração de aniversário. Nada luxuoso, apenas um bolinho, salgadinhos simples, refrigerante e uma mesa montada com muito carinho. Era o primeiro aniversário que eu passaria na minha casa nova. Pensei, quem sabe agora, com um convite sincero, meus pais e minha irmã apareçam. Talvez vejam que estou tentando. Mandei a mensagem com o coração apertado: oi, queria muito que vocês viessem aqui em casa esse ano. Vai ser simples, mas especial para mim. A resposta veio poucas horas depois. Curta, seca, devastadora: não vamos. Não queremos contato com a fracassada da família. Não chorei de imediato. Primeiro, senti um vazio gelado me tomar por dentro. Depois, a dor veio como uma avalanche, levando com ela o último fio de esperança que eu ainda guardava. Aquela noite, sentei na sala sozinha, com o bolo ainda na caixa e os balões pendurados no teto. O apartamento, tão silencioso, parecia gritar de dentro da minha alma. Pela primeira vez em muito tempo, deixei as lágrimas rolarem sem tentar segurá-las. No dia seguinte, me olhei no espelho e vi uma mulher que, apesar de tudo, não estava mais disposta a se rastejar por afeto. E foi aí que tomei uma decisão. Desde que comecei a trabalhar e a me sustentar, vim ajudando financeiramente meus pais todos os meses. Eles sempre alegavam estar com contas atrasadas, e mesmo recebendo aposentadoria, diziam não conseguir se organizar. Também vinha pagando metade da faculdade da minha irmã mais nova, que cursava direito numa universidade particular. Nunca me agradeceram. Pelo contrário, tratavam como se fosse minha obrigação, que afinal, é o mínimo depois de ter sido um fracasso por tanto tempo, diziam. Mas naquele dia, eu mudei. Liguei para o banco, suspendi as transferências automáticas e enviei uma única mensagem para o grupo da família: a partir de hoje, não contem mais comigo para absolutamente nada. Silêncio. Nenhuma resposta. Mas eu sabia que isso ia ter consequência. E não demorou. Apenas 7 dias depois, numa manhã de domingo chuvosa, enquanto eu lavava a louça do café, alguém bateu desesperadamente na minha porta. Era minha mãe, com os olhos fundos e expressão tensa. Atrás dela, meu pai, abatido como eu nunca tinha visto, e minha irmã, com os olhos inchados e um papel nas mãos. Tentavam disfarçar o desespero com uma máscara de orgulho, mas estavam ali, diante da fracassada, como se eu fosse a única saída que restava. A história que se desenrolaria a partir dali, eu jamais poderia imaginar. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre orgulho, segredos familiares e, acima de tudo, sobre descobrir o próprio valor depois de uma vida inteira sendo apagada. Mal sabiam eles, que a fracassada havia finalmente aprendido a vencer. A batida na porta foi forte, quase agressiva. Como se quisessem quebrar a madeira na urgência de serem ouvidos. Por um momento, hesitei. O coração acelerou.
respirei fundo. O som da chuva caindo lá fora misturava-se ao ruído apressado das gotas escorrendo pela janela. Quando girei a maçaneta e vi os três ali, por um instante, voltei a ter 17 anos, vi encolhida num canto da sala, ouvindo minha mãe dizer que eu era um erro. Mas não. Eu não era mais aquela menina. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, sem abrir totalmente a porta. Minha mãe parecia exausta. Os cabelos antes bem tingidos agora tinham fios brancos visíveis. O rosto dela, sempre altivo, agora estava pálido, marcado pelo cansaço. Meu pai, parado atrás, apertava as mãos uma contra a outra, nervoso. E minha irmã, ela estava com o rosto vermelho, os olhos inchados, e segurava um boleto universitário molhado pela chuva. Precisamos conversar, minha mãe disse, a voz firme, mas sem a arrogância habitual. Não tenho nada a conversar, respondi, tentando manter a calma, embora minha garganta ardesse. Minha irmã se adiantou, e pela primeira vez em anos, não falou com superioridade. Por favor, eu vou ser expulsa da faculdade se não pagar essa mensalidade até amanhã. Eu não sabia que você ia cortar assim, sem avisar. Eu ri. Um riso curto, seco, cheio de dor. Sem avisar? Depois da resposta que vocês me deram no meu aniversário, eu devia ter parado de ajudar vocês há muito tempo. Não sou banco. E principalmente, não sou mais o lixo da família, como vocês me chamaram tantas vezes. Eles se entreolharam. Ninguém respondeu de imediato. Meu pai baixou os olhos. A última vez que ele tinha feito isso, eu ainda era criança, e ele tinha esquecido de me buscar no colégio. A aposentadoria do seu pai foi bloqueada por erro no cadastro. Estamos tentando resolver, mas as contas estão atrasadas. Não temos ninguém além de você, minha mãe confessou, como se aquilo fosse arrancado dela à força. E por que acham que ainda tem a mim? Perguntei, com a voz baixa, porém firme. Vocês não apareceram no meu aniversário. Nem sequer responderam com educação. Fui humilhada de novo, mesmo depois de tudo que fiz por vocês. Estou vivendo com o mínimo, mas tirava dinheiro do meu salário para ajudar vocês. E nunca recebi um obrigada. A gente não sabia que significava tanto para você, minha irmã murmurou. Eu fechei os olhos, engoli a mágoa que ameaçava transbordar de novo. Significava tudo. Era o meu primeiro ano vivendo por mim mesma, com liberdade, com alguma paz. Aquela festinha simples era minha tentativa de recomeço, de reconstrução de laços. Mas eles nem se deram ao trabalho. Olha, meu pai começou, a voz rouca, a gente comete erros. Talvez tenhamos sido duros com você. Mas você é sangue do nosso sangue, não, pai. Vocês nunca me trataram como filha. Sempre fui a reserva, a sombra da Ana. A errada, a vergonha, o fardo. Só lembram de mim quando precisam de dinheiro. Eles ficaram em silêncio. Pela primeira vez, não tinham uma resposta pronta. Só o som da chuva e da respiração pesada da minha mãe preenchiam o corredor. Por favor, me ajuda, insistiu minha irmã, segurando minha mão. Eu prometo pagar depois, quando estiver trabalhando. Afastei minha mão devagar. A cena parecia tirada de um filme ao contrário. Antes, eu implorava a atenção deles. Agora, eram eles implorando por mim. Mas algo dentro de mim ainda lutava entre o desejo de ajudá-los e o medo de cair de novo no mesmo ciclo. Me dei um tempo para pensar. Só isso. Fechei a porta sem esperar resposta. Me encostei nela e deixei o peso do momento me derrubar até o chão. Chorei. Mas não era o choro de fraqueza que conhecia. Era um choro de alguém que estava rompendo amarras. Eu não era mais a filha apagada, nem a irmã esquecida. Era uma mulher em reconstrução. Naquela noite, não dormi. Fiquei revendo cada lembrança da infância, cada vez que fui diminuída para que minha irmã brilhasse. Cada presente que nunca recebi, cada nota boa que foi ignorada, cada conquista que pareciam fazer questão de apagar. Mas agora, a mesa tinha virado. E, pela primeira vez, eu era quem tinha o controle da situação.
No dia seguinte, abri meu computador e comecei algo que mudaria completamente minha história, não só com eles, mas comigo mesma. Algo que daria início ao meu verdadeiro renascimento. E eu prometi a mim mesma, dessa vez, vou até o fim. Na manhã seguinte, o apartamento parecia mais silencioso do que o habitual. Como se até os objetos estivessem absorvendo a atenção do dia anterior. Caminhei pela sala lentamente, observando cada detalhe daquilo que construí com sacrifício, a estante que montei sozinha, o sofá parcelado em 10 vezes, a mesa de jantar onde eu sonhei, por um segundo, reunir a família. Tudo ali tinha sido fruto do meu esforço, nenhum centavo deles, nenhum apoio emocional, nenhuma mão estendida. Liguei o computador e comecei a escrever. Não sabia exatamente o que ia sair, mas sentia que precisava colocar tudo para fora. Escrevi sobre a dor de crescer invisível, sobre como a solidão imposta por quem deveria me amar me moldou em silêncio. Escrevi como quem grita por dentro. Ao fim, percebi que não era só desabafo, era um testemunho. Aquilo poderia virar algo maior. Naquela semana, comecei a publicar pequenos trechos do texto em uma página que criei nas redes sociais. Filha Renegada, foi o nome que escolhi. E, para minha surpresa, em poucos dias, centenas de pessoas começaram a curtir, compartilhar e comentar. Cada mensagem dizia: essa é a minha história também. Era como se, de alguma forma, minha dor tivesse voz pela primeira vez, e ela ecoava nos corações de muita gente. Enquanto isso, minha família não desistia. Recebi 4 chamadas não atendidas do celular da minha mãe, 3 mensagens de voz do meu pai pedindo desculpas se fizeram algo que me magoou, como se eu fosse sensível demais, e mais 2 áudios longos da minha irmã dizendo que, sem mim, teria que trancar o curso e perder o estágio que conseguiu recentemente. Não respondi a nenhum. Não por orgulho, mas porque precisava me curar antes de abrir a porta de novo. Na sexta-feira daquela mesma semana, fui surpreendida por uma visita no trabalho. Era minha irmã. Apareceu na recepção do escritório, vestindo roupas simples, sem maquiagem, visivelmente abatida. Disse à recepcionista que era uma emergência, que precisava me ver. Quando fui chamada, respirei fundo. Era um ambiente profissional, não podia haver escândalos. O que você quer? Perguntei em voz baixa, mas firme. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Eu vim pedir desculpas. Sinceras. Não vim pedir dinheiro, não agora. Só, queria que você soubesse que eu me arrependo. Eu fui cruel com você, e só percebi isso quando precisei e você virou as costas. Mas agora entendo. Você se afastou por amor próprio. E eu nunca tive coragem de fazer isso com a mamãe e o papai. Por um segundo, aquela menina arrogante que me humilhava nas reuniões de família parecia não existir. Diante de mim estava apenas uma jovem assustada, pela primeira vez confrontada com a realidade que sempre ignorei. Ela também era uma vítima, de certa forma. Só que aceitou o lugar de favorita para sobreviver. Você sabe que eles ainda acham que estou errada, né? Perguntei. Eles nunca vão admitir. Mas eu cansei de sustentar a mentira de que éramos uma família perfeita. Me deixa te mostrar que eu mudei? Não dei resposta imediata. Apenas pedi que ela fosse embora. Eu precisava de tempo, de distância. E precisava observar se esse arrependimento seria real ou apenas mais uma manipulação. Naquela noite, decidi que faria algo por mim. Investiria na página que criei, tornaria aquela dor em algo útil. Comecei a escrever um livro com base nos textos, misturando minha história com as histórias anônimas que recebi. Cada linha era uma libertação. 2 semanas depois, minha página estava com mais de 50 mil seguidores. Uma editora independente me procurou, interessada em transformar meu conteúdo em algo físico. Pela primeira vez na vida, alguém dizia que minha voz valia algo. Enquanto isso, em casa dos meus pais, o desespero só aumentava. Descobri por uma amiga em comum que meu pai havia pegado um empréstimo para pagar uma dívida que estava no nome da minha mãe, e o banco havia negado outro crédito. Minha irmã tentava fazer bicos para não trancar o curso. E minha mãe continuava dizendo a todos que a filha ingrata resolveu virar blogueira de fracasso.
Mas, no fundo, eu sabia, eles estavam assistindo. Mesmo sem curtir ou comentar, estavam vendo minha ascensão. E nada doía mais do que ver a fracassada virando referência. Ainda assim, eu não sentia prazer na vingança. Sentia um alívio silencioso por não depender mais da aprovação deles. Pela primeira vez, minha vida não girava em torno de agradar ou buscar reconhecimento. E mal sabiam eles, que a filha renegada estava só começando a mostrar seu verdadeiro valor. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio estranho. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum áudio desesperado. Por fora, parecia que minha família havia desistido de mim, mas por dentro, eu sabia que era só calmaria antes de mais uma tempestade. Continuei trabalhando no livro e na página Filha Renegada, que crescia a cada postagem. A editora já havia enviado um contrato preliminar, e a proposta era boa: publicação nacional, pequenas tiragens iniciais e possibilidade de eventos em livrarias. Eu nunca imaginei estar nesse lugar, sendo ouvida por tantas pessoas e, principalmente, sendo lida por outras filhas rejeitadas que encontravam nas minhas palavras um espelho e um alento. No entanto, havia uma ferida que ainda pulsava: a dúvida. Parte de mim ainda se perguntava se eu estava sendo cruel. Se cortar a ajuda financeira, o suporte emocional e até a simples presença não era uma espécie de vingança disfarçada de autodefesa. Eu me cobrava uma resposta, mas tudo que recebia era mais lembranças, cenas do passado que surgiam do nada e me esmagavam. Me lembrei de quando tinha 12 anos e tirei nota máxima em uma redação na escola. Corri para mostrar à minha mãe, mas ela mal levantou os olhos do telefone. "Que bom", murmurou. Na mesma semana, minha irmã ganhou uma medalha de participação em um campeonato de dança e houve pizza, fotos e parabéns na sala. Meu pai até fez um discurso. Era sempre assim: eu precisava ser perfeita para ser notada, enquanto minha irmã era celebrada por existir. Talvez, pensei, eu tivesse passado a vida esperando que eles percebessem o quanto me doíam. Talvez agora estivessem sentindo um pouco do que eu senti por anos. E foi nesse ponto que entendi: não era crueldade. Era justiça. Era equilíbrio. Naquela mesma semana, a notícia da minha página viralizando chegou até um canal de televisão local, que me convidou para uma entrevista no programa da manhã. Aceitei com o coração acelerado. Era um pequeno espaço, mas era uma chance. E eu queria que minha voz alcançasse ainda mais pessoas. Na véspera da entrevista, minha campainha tocou. Era minha mãe. Vestida com a mesma expressão de superioridade que carregava desde sempre, olhou para mim como se eu ainda tivesse 15 anos. "Podemos conversar?" Hesitei. Não por medo, mas por entender o quanto aquele momento era simbólico. Respirei fundo e deixei que ela entrasse. Sentou-se no sofá, mas não olhou ao redor. Como se recusasse a reconhecer que aquele lugar era conquista minha. "Só vim dizer que você está indo longe demais", disse ela. "Você está expondo sua família. Está jogando sujo. Estou contando a minha história. A minha dor. O que vocês fizeram comigo. Isso tudo é exagero. Você sempre foi sensível demais. Sempre quis ser vítima." A raiva borbulhou no fundo da minha garganta. Mas segurei. Não ia dar a ela o espetáculo que esperava. "Eu não preciso da sua aprovação. Nem da sua interpretação dos fatos. Só preciso que você aceite que não pode mais me controlar." Ela levantou-se, bufando. "Você vai se arrepender de fazer tudo isso." "Talvez. Mas pelo menos agora estou fazendo algo por mim." E ela se foi. Sem um abraço, sem um olhar de carinho. Como sempre. Na manhã seguinte, durante a entrevista, o apresentador me perguntou como eu tive coragem de expor tanto da minha vida. Eu sorri e respondi: "Porque eu passei anos sufocando a minha verdade para manter a aparência de uma família perfeita. Quando percebi que essa aparência me custava a sanidade, decidi que era hora de tirar a máscara. E descobri que tem muita gente fazendo o mesmo." Na plateia, uma senhora chorava em silêncio. Depois me abordou no camarim e disse que meu depoimento a fez ligar para a filha com quem não falava havia 5 anos.
Disse que tinha medo de ser rejeitada, mas que, ao me ouvir, viu que ainda era tempo de mudar. Voltei para casa sentindo que algo tinha mudado em mim. Pela primeira vez, eu estava tocando outras vidas, sem precisar abrir mão da minha. Mas o que eu não esperava era que, naquela mesma noite, um vídeo começasse a circular nas redes sociais, meu pai, minha mãe e minha irmã juntos, dizendo que estavam sendo vítimas de uma campanha de difamação feita por uma filha rancorosa e ingrata. E assim, o jogo começou a virar de verdade. O vídeo circulou como um veneno discreto, sorrateiro, mas devastador. Em menos de 24 horas, ele já acumulava milhares de visualizações, sendo compartilhado por páginas de família tradicional e perfis que me acusavam de mentirosa, oportunista e ingrata. Meus pais, lado a lado com minha irmã, narravam sua versão dos fatos com um ar de martírio quase teatral. Minha mãe dizia que havia feito de tudo por mim, que sempre me amou à sua maneira. Meu pai afirmava que nunca me deixou faltar nada e que era um absurdo eu expor questões íntimas em troca de seguidores. Já minha irmã, entre suspiros e olhares tristes, insinuava que eu havia rompido os laços por inveja dela. A dor que senti assistindo aquilo foi pontuda e fria, como uma faca enfiada devagar. Era uma tentativa clara de manipular a narrativa, de inverter os papéis. Eles nunca quiseram saber da minha dor, só queriam preservar a imagem da família perfeita. Agora, que essa imagem havia rachado, me culpavam pelo reflexo daquilo que sempre esconderam. Por um instante, cogitei desistir. Fechar a página, engavetar o livro, apagar meu nome da internet e voltar a ser invisível. Mas então recebi uma mensagem que mudou tudo. Era de uma jovem chamada Letícia, do interior de Minas. Ela escreveu: "Seus textos me fizeram perceber que eu não era louca, nem fraca, nem ingrata. Era apenas uma filha sufocada por uma família que sempre me comparou, me ignorou e me usou. Hoje tomei coragem e saí de casa. Não sei o que vai ser da minha vida agora, mas pela primeira vez sinto que ela é minha. Obrigada por ser minha inspiração." Fechei os olhos e respirei fundo. Lembrei por que comecei aquilo. Não era sobre vingança. Era sobre dar voz a quem nunca teve. E eu jamais deixaria que me silenciassem de novo. No dia seguinte, respondi ao vídeo da minha família com uma gravação simples, na minha sala, sem filtros ou maquiagem. Falei com o coração. Eu não sou uma filha ingrata. Eu sou uma mulher que passou a vida tentando caber dentro de uma família que nunca a quis inteira. Fui útil quando era conveniente. Fui invisível quando precisava de afeto. E agora que decidi ser livre, virei vilã. Mas não vou mais me calar. Se contar minha história te ofende, talvez seja a hora de olhar o que você fez nela. O vídeo viralizou ainda mais do que o primeiro. As pessoas começaram a me defender, a compartilhar suas próprias histórias, a mostrar que o silêncio cúmplice de uma família opressora não seria mais tolerado. Minha irmã me mandou uma mensagem no privado. Dizia: "Eles me obrigaram a participar do vídeo. Disseram que, se eu não ajudasse, meu pai pararia de me bancar. Eu fui fraca. Mas eu ainda quero mudar, de verdade." Eu acreditei. Pela primeira vez, senti que sua voz não era um eco da minha mãe, mas um pedido sincero de libertação. Propus que ela me encontrasse para conversar longe dos nossos pais, sem pressões. Ela topou. Nos encontramos num café discreto, onde nos sentamos sem pressa, como duas mulheres quebradas tentando juntar os cacos. Ela chorou. Eu também. Contou que desde pequena era incentivada a competir comigo, a me diminuir para se destacar. Disse que, em casa, sempre soube que algo estava errado, mas nunca teve coragem de contrariar nossa mãe. "Eu não quero repetir isso, sabe?" Disse ela, segurando minha mão. "Eu quero ser alguém melhor. E eu sei que você é a única da nossa família que tem coragem de ser diferente." Abracei minha irmã, pela primeira vez sem mágoa entre nós. Havia esperança naquele gesto. Talvez não de uma reconciliação completa, mas de um recomeço verdadeiro. Entre nós duas, pelo menos. Quanto aos meus pais, eu sabia que não havia mais volta. Eles queriam manter a fachada, mesmo que isso custasse o amor dos próprios filhos.
E agora, assistiam de longe a filha renegada subir, vencer e ser amada por estranhos, enquanto eles permaneciam trancados na própria arrogância. Poucos dias depois, a editora confirmou o lançamento do livro para o mês seguinte. O título? A Filha Renegada. Com minha história como base, mas também com dezenas de depoimentos de mulheres como eu, que decidiram romper o ciclo. Na noite em que finalizei o manuscrito, olhei para o espelho e me vi diferente. Não mais frágil, não mais carente, não mais esperando que alguém da minha família dissesse que estamos orgulhosos de você. Eu finalmente estava orgulhosa de mim. Mas o que eu não imaginava era que, no dia do lançamento do livro, algo aconteceria que mudaria para sempre a forma como o Brasil inteiro veria minha história. O auditório estava lotado. Cadeiras ocupadas por mulheres de todas as idades, algumas com olhares determinados, outras com olhos marejados, mas todas carregando algo em comum, histórias engasgadas, cicatrizes mal curadas. Era o lançamento oficial do meu livro, A Filha Renegada, e eu seria a palestrante da noite. Aquilo parecia um sonho. Enquanto esperava nos bastidores, escutei o burburinho da plateia, os cochichos, os celulares prontos para registrar cada palavra. Eu estava prestes a expor meu coração para o mundo, e, por mais que estivesse preparada, sentia aquele frio no estômago de quem ainda carregava traços de uma menina que só queria ser aceita. A organizadora se aproximou e me avisou que eu teria uma surpresa antes de subir ao palco. Franzi a testa, desconfiada, mas assenti com um leve sorriso. Surpresas nem sempre tinham sido boas para mim, mas resolvi confiar. Minutos depois, luzes se apagaram, e o telão do auditório se acendeu. Um vídeo começou a rodar. Não era meu. Não era algo planejado por mim. Era um compilado de depoimentos, vozes diferentes, rostos de mulheres desconhecidas dizendo como minha história as impactou. Uma senhora de cabelos brancos dizia: eu vivi 40 anos em silêncio, com medo de falar sobre o abuso emocional da minha família. Quando li seu texto, senti que podia respirar de novo. Uma jovem negra com voz embargada falou: sempre fui a que ficava com os restos, a que ninguém acreditava. Agora, finalmente me vejo como alguém que merece mais. E então, a imagem que me fez desmoronar, minha irmã. Sim, ela mesma, sentada em frente a uma estante, com os olhos inchados, dizendo: eu fui cúmplice do silêncio. Mas hoje, decidi romper com isso. A minha irmã, que sempre foi chamada de fracassada, foi a única que teve coragem de ser verdadeira. Eu ainda estou me reconstruindo, mas quero que o mundo saiba, ela é minha inspiração. Eu chorei. Não de dor, mas de alívio. O silêncio havia sido quebrado. E eu não estava mais sozinha. Subi ao palco sob aplausos e luzes, sentindo uma força que nunca tinha experimentado antes. Peguei o microfone, respirei fundo e comecei. Durante anos, tentei ser o que minha família esperava. Quando fui rejeitada no meu próprio aniversário, não foi apenas sobre um bolo vazio ou cadeiras vazias, foi sobre uma vida inteira de ausência emocional. Mas hoje, nesse palco, diante de vocês, percebo que não preciso mais provar nada. Eu sou suficiente. Eu sou inteira. E agora, eu falo por mim, e por todas nós. O público se levantou em aplausos. Entre elas, avistei rostos emocionados, abraços trocados, mãos apertando outras com força e esperança. No dia seguinte, a repercussão do evento tomou conta das redes sociais. Mulheres enviavam vídeos, textos e áudios contando suas próprias experiências familiares. Era como se, de repente, o mundo estivesse disposto a ouvir o que por tanto tempo foi calado. Meus pais? Silenciaram. Tentaram se justificar em novos vídeos, mas o público já não engolia mais suas palavras vazias. O país inteiro havia assistido ao seu teatro, e agora entendia quem sempre esteve falando a verdade. Alguns dias depois, recebi uma carta. Escrita à mão, com caligrafia trêmula. Era da minha mãe. Nunca imaginei que veria minha filha brilhar tanto. Sinto vergonha, sim. E arrependimento. Mas talvez esse seja meu castigo, ver de longe o que poderia ter sido parte. Você venceu, mesmo sem nós. E talvez por isso, tenha vencido de verdade.
Guardei a carta. Não respondi. O perdão não precisa vir com a reaproximação. Às vezes, perdoar é seguir em frente com leveza, mesmo sabendo que o outro ficou para trás. Hoje, meu apartamento é pequeno, mas repleto de paz. Voltei a escrever, agora para um segundo livro. Abri um grupo de apoio online com minha irmã para filhas renegadas de todo o Brasil. E, principalmente, reencontrei a mulher que um dia foi silenciada, e que hoje, grita. Grita liberdade. Grita justiça. Grita verdade. E sempre que perguntam por que contei tudo aquilo, por que expus minha própria família, por que me expus tanto, respondo com o mesmo sorriso firme, porque se calar nunca mais será uma opção. E se minha voz incomoda, é porque finalmente está sendo ouvida. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Sua interação faz toda a diferença. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e vou passar dando um coração em cada um. Vamos espalhar essa mensagem de força, superação e recomeço.